Hoje vamos falar alguns truques mentais para colocar em prática no seu dia a dia. Se quiser melhorar a forma como as pessoas te enxergam, e ficar mais inclinadas a te ajudar no futuro, sorria toda vez que ver essa pessoa. Fazendo esse truque a pessoa ficará mais aberta e propensa a te ajudar, pois quem é que não ajuda uma pessoa legal e que está sempre feliz ao te ver? Quando estiver conversando com alguém e precisar de mais informações, mas não quer perguntar para parecer muito curioso, fique em silêncio assim que a pessoa terminar de falar. Provavelmente essa pessoa continuará falando, pois quer preencher esse espaço vazio que ficou na conversa. Quando ela continuar com mais informações, mexa a cabeça positivando o ato. Isso fará com que a pessoa se encoraje e fale cada vez mais. Caso esteja desconfiando das desculpas que alguma pessoa está te contando, peça uma explicação. Assim que ela terminar, fique em silêncio. Ela vai achar que não entendeu e irá continuar a desculpa ou vai querer dar mais detalhes sobre a ação. Assim ela vai começar a se embaralhar e sentirá vergonha. Talvez ela te fale a verdade na próxima explicação. Se está desconfortável em uma reunião, não quer participar ou ser chamado para responder algo, preste atenção na pessoa que está palestrando ou está com a voz ativa. Quando ela estiver falando e de repente olhar para você, espere um segundo e olhe para outra pessoa na sala, assim ela desviará o olhar para a pessoa, evitando que ela termine a frase e te faça uma pergunta. Quando precisa que uma pessoa seja mais honesta com você, faça ela rir. Pode ser em uma conversa, em um jogo de cartas ou em um ambiente em que precise de dados. Quando a pessoa ri, ela fica mais confortável em dizer a verdade e não blefar no jogo. A risada deixa as pessoas vulneráveis e menos propensas a te enganar. Para ter uma informação de forma indireta, basta fazer uma pergunta com informações incorretas. A pessoa irá te corrigir com a informação correta. Exemplo: quer saber o nome do chefe ou namorada de alguém? Faça um comentário e cite um nome errado junto de uma pergunta. Ela irá te corrigir e responder a pergunta. Quando precisar que uma pessoa seja legal com você, elogie essa característica nela. Se precisa que uma pessoa seja mais tolerante, elogie isso nela. Por exemplo, se tem uma pessoa desorganizada no trabalho, pegue algo dela, vá à mesa dela ou até mesmo um arquivo. Quando for devolver, faça um elogio público sobre a organização dela. Ela se sentirá organizada e orgulhosa, e não vai querer decepcionar as pessoas que ouviu o elogio. Dessa forma ela tentará ser mais organizada indiretamente em todas as ações. Em uma próxima oportunidade, valide o elogio. Se uma pessoa quer te enfrentar e está fazendo perguntas particulares difíceis de responder ou continuar com a conversa, diga a ela: que ótimo que me perguntou, e depois repasse a pergunta e dê uma resposta curta. Dessa maneira ela se sentirá satisfeita com a pergunta e com ela mesma, e talvez nem perceba a sua resposta, e nas próximas perguntas ela será mais maleável. Desconfia que existe um casal na turma, ou que eles se gostam, ou que apenas uma pessoa gosta da outra. Para descobrir, basta observar para quem essas pessoas olham. Assim que uma risada acontece, pessoas ficam inclinadas a sorrir para as pessoas que elas gostam em uma roda de conversa ou reuniões. Com pessoas difíceis de lidar, é comum elas pedirem desculpas a todo momento. Ao invés de dizer, tudo bem, assim que ela pedir desculpas, diga, obrigado por pedir desculpas por isso. Dessa forma deixa claro para a pessoa que está aberta ao diálogo e consertar essa relação. Senão, cada vez mais vão fugir de uma comunicação que agregará crescimento. Para conseguir algo de alguém, seja um favor ou outro pedido, primeiramente peça uma coisa muito superior ao que realmente quer, sabendo que a pessoa irá negar. Depois reformule o pedido com o que realmente quer. A pessoa irá comparar a primeira proposta com a segunda, que é mais razoável, e sentirá maior conforto em ceder ao pedido. Se precisa que uma pessoa tímida fale, você precisa incentivar essa pessoa quando ela estiver falando. Balance a cabeça positivamente enquanto ela fala. Mantenha o contato visual. Sinalize que está prestando atenção. Isso fará com que a pessoa tímida reconheça que o que ela está falando é importante e ela continuará falando. Quando for criticar algum argumento ou ponto de vista, e não quer ser agressivo, primeiro você precisa validar o ponto de vista dela e depois sobrepor com a sua visão. Assim a crítica ou seu ponto de vista não parece tão agressivo. Para se lembrar de fazer algo mais tarde, mude alguma coisa no ambiente pensando no que precisa lembrar. Exemplo: precisa pôr o lixo para fora quando chegar em casa, então gire a televisão para o lado pensando em colocar o lixo para fora.
Quando chegar em casa e ver a televisão mexida, lembrará do lixo. Você faz uma pergunta e a pessoa responde, o quê? Na maioria das vezes elas entenderam a pergunta, mas precisam de um segundo para pensar. Repita a pergunta de uma forma mais longa, assim, ela conseguirá colocar as ideias no lugar e te responder em seguida. Encontrou um conhecido na rua, mas não quer ficar de conversa, não fale que está com pressa, ou que precisa ir. Apenas diga a ela para onde estava indo e o que ia fazer lá. Em seguida, faça a pergunta para ela, para onde e o que ela estava indo fazer. Com isso poderá dizer, não quero te atrasar então, vai lá que eu vou para cá, boa sorte e tenha um bom dia. Quando for pedir algo a um grupo, não peça de forma aberta, faça o pedido direcionado a alguém, assim as chances de cumprir com o pedido é maior. Às vezes acordamos com o pé esquerdo e ficamos de mau humor. Use uma música para mudar sua expressão, uma música que te faça ter boas lembranças. Assim suas vibrações ficam positivas e sua mentalidade muda para melhor. Crianças gostam de fazer arte, sabemos, mas para evitar algumas desobediências você precisa distrair ela do que realmente quer. Vamos supor que as crianças estão brincando em um lugar que tem escadas ou coisas para subir. Para evitar que elas subam, não diga a elas para não subir, e sim, brinquem aqui no chão com os brinquedos. Cuidado para não quebrar nada e não deixem bagunça. Assim, você joga o foco delas para o chão e brinquedos. Todos os filhos passam pela fase dos questionamentos. Por que isso? Por que aquilo e assim vai. Quando quiser um tempo, se abaixe e olhe para ela dizendo, eu também não sei. O que você acha que pode ser? Assim você também ensina eles a responder e não só a questionar. Precisa que alguém leve sua ideia adiante, mas ela é relutante em aceitar suas considerações. Diga que a ideia não é sua, e sim que leu ou viu que uma grande pessoa fez, tipo Silvio Santos, um filósofo, algum escritor ou empresário e por aí vai. Explique para ela no contexto como ela pode passar essa ideia para frente, e pronto. Agora, se precisa implementar uma ideia nova, e convencer seu líder, faça com que pareça que a ideia partiu dela e não de você. Diga que ouviu ela dizendo, citando, que você foi atrás e viu que dá certo. Dessa forma ela acreditará que a ideia partiu dela e que você apenas aprimorou. Sempre sorria para as pessoas que encontrar, em casa, no trabalho, no transporte, onde estiver. Isso mandará sinais para o seu cérebro dizendo que é um ótimo dia e inevitavelmente seu humor melhora. Se precisa que as pessoas interajam com a sua palestra, não pergunte a elas, vocês têm alguma pergunta? Pergunte, que perguntas vocês têm? Assim parece que você sabe que elas têm perguntas, só precisam te falar quais. Para não responder alguém com agressividade sobre algo que ela te fez, conte a ela como se sente e como ficou com a atitude. Se responder agressivo, ela pode recuar e se sentir atacada, mas se você mostrar seu sentimento e depois perguntar como ela se sente, isso acalma os nervos e podem ter uma conversa civilizada. Para desestimular que as pessoas fiquem puxando conversa paralela com você, use um fone de ouvido, mesmo sem música, assim consegue mostrar concentração e afasta a procrastinação. Não diga, e eu sei. Pode soar um pouco arrogante, diga que a pessoa está certa na informação, fazendo com que a pessoa não se sinta atrasada e menos inteligente. Curta o vídeo, siga o canal e comente se gostou.